Papo desse Boletim Blue é a Premier League e será que ela vai terminar no fim das contas? Eu vou falar sobre isso e muito mais, mas você também pode acompanhar outras linhas de raciocínio, outras pessoas falando. Eu estou falando sim dos meus companheiros de mesa lá do Bluecast, o podcast quinzenal do Chelsea Brasil, lá no site chelseabrasil.com, no Spotify. É só procurar como Bluecast ou em qualquer outro agregador. Vai lá, procura, acompanha o nosso programa. Agora sim, roda essa vinheta. Na próxima sexta-feira agora, dia 3, depois de amanhã, a gente vai ter a reunião com os líderes, com os representantes dos 20 clubes que fazem parte da Premier League para a gente entrar numa decisão sobre o que vai acontecer com a Premier League na temporada 2019-2020. Olha, tem muita gente falando que existe uma grande possibilidade da gente fazer a Premier League no mês de julho. Seriam os 92 jogos que estão faltando, sendo sediados em apenas uma cidade, com jogos a cada 3 ou 5 dias, dependendo do time e do modelo. Pode ter time atuando, entrando em campo 3 vezes, num prazo de 5 dias, bem December Madness mesmo, e através disso terminar num grande espetáculo, num grande show, visando a televisão. Isso daí implica em vários problemas. O primeiro deles é que se a Premier League não terminar, eu acho que é por isso que isso daí não é mais colocado em pauta, eles podem até acabar mudando o calendário e ajustando para ser como é no Brasil, né, com a temporada começando no início do ano e se encerrando no final do ano vigente, e isso daí até 2022, para encerrar junto com a Copa do Mundo, e aí sim fazer a troca do calendário novamente, mas eu acho que isso daí é difícil de acontecer, principalmente pelo fato dos clubes terem que reembolsar as empresas que são detentoras do direito de imagem. Ou seja, as empresas que detêm o direito de transmissão, elas podem pedir o dinheiro de volta dos clubes, e a gente está falando aí de mais ou menos 750 milhões de libras. É um dinheiro bem grande, bem considerável, que vai fazer falta no caixa dos times da Premier League. Não é apenas esse reembolso que preocupa. A competição sendo sediada em uma cidade só, existem vários fatores que podem impedir ela de existir. O principal deles é os estádios vazios. Sim, essa competição seria feita com portões fechados por motivos óbvios, né, para evitar a transmissão do vírus. Mas a gente está falando de 4 a 6 semanas de competição com os jogadores isolados, longe das suas famílias. Até porque não faz sentido você ficar concentrado com a sua família, correndo o risco de contaminação. Então, os times eles teriam que ficar todos alojados, separados e isolados, sem mesmo o contato de pessoas dividindo o quarto, o que é muito comum, né? Ficar 2 ou 3 no mesmo quarto, nessas situações de viagem, principalmente. Agora, além disso, tem os torcedores que podem pedir o dinheiro de volta da temporada, ou seja, os Season Ticket Holders, eles podem entrar com uma ação contra o clube e também contra a Premier League. Já tem gente fazendo isso. Sim, estão entrando contra o próprio clube em um momento desses para pedir o seu dinheiro de volta. E esse reembolso não é só o valor que foi dado lá no começo da temporada. Tem juros, correção monetária, ou seja, a situação monetária dos clubes não vai ser fácil. Mas o Chelsea ele tem um bônus no fim das contas, que foi não ter contratado nas últimas janelas de transferência. A contratação do Chelsea, feita logo que a última janela se encerrou, foi do Hakim Ziyech. Ele poderia vir no começo de julho, se a janela de transferências internacional ficar aberta. Só que, vindo o Ziyech, a gente tem um outro problema, e eles deu um pouquinho maior, que é a saída do Pedro e do William. Ah, mas você pode falar que durante muito tempo eu venho defendendo a saída dos dois, e sim, eu venho defendendo a saída dos dois, mas num período muito curto, que a gente vai ter que disputar muitos jogos, quem tiver o melhor elenco e conseguir rotacionar ele da melhor maneira para que todos os jogadores estejam inteiros, vai se dar melhor. Ou seja, neste momento, para a gente disputar esse tipo de competição em 4 ou 6 semanas, tendo que disputar os jogos que faltam, para o Chelsea seria essencial contar com o Pedro e o William ao invés do Ziyech. A gente aí está falando de número e qualidade. E agora eu quero saber de você que está assistindo. O que você faria? Encerraria agora a Premier League?
manteria os jogos em julho, adiaria o calendário? Conta pra gente, deixa aqui nos comentários e não se esquece. Se inscreve no canal, dá aquele joinha e ativa a sinetinha para você não perder nenhum conteúdo aqui no Chelsea Brasil.